tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de número 11. Ela é a nossa aula de cubismo, esse movimento tão importante para a história da arte, né? Então a gente tem até hoje muitas releituras, muitas obras de arte que são de uma vertente do cubismo. Então, a gente vai estudar um pouquinho o que era o cubismo, como que surge, o porquê essa arte se destacou, né? Então, eu gostaria de, em umas breves palavras, dizer o que seria o cubismo. Ele primeiramente se originou, né, da obra de Cézanne. Ele tem uma pintura derivada de tratar formas da natureza como se fosse cones. Então sempre a gente vai ver aquelas pinturas com formas de cubos, de cones, né? De esferas, de cilindros. Para Cézanne, na época, a pintura não podia ser desvinculada da natureza. Então ele copiava a natureza, só que claro, ele transformava na sua obra. E aí ele começa a criar essas formas diferentes dos cilindros e aí ele chega nessa arte cubista, que ela representa sempre em 3 dimensões, né? E ao mesmo tempo ela sugere a estrutura dos corpos e os objetos, né? Então ela representa um movimento em torno deles, vendo de ângulos visuais por cima e por baixo, pertencendo a todos os volumes. Então é uma obra, geralmente as obras são muito geométricas e das formas e volumes que renunciam à perspectiva, à composição, às dimensões. Então, relembrando algumas aulas que a gente fez anterior, quando a gente falava da perspectiva, quando a gente falava lá do renascimento de uma obra mais realista, de um trabalho onde que os pintores pensavam muito numa reprodução da originalidade, ele pensava nessas dimensões, plano de fundo, luz, sombra. O cubismo ele vem com uma perspectiva totalmente diferente, né? Ele vem trazendo essa obra num outro ângulo, digamos, de uma outra forma, principalmente essas formas, né, geométricas de cilindro, esferas, cones. E a gente tem um grande cubista que se destacou muito, que foi o Picasso. Eu já tive a oportunidade de ver algumas obras do Picasso em alguns museus da Europa e são obras que todos até hoje têm um apreço muito grande e realmente são obras fantásticas, tem trabalhos lindíssimos dentro desse cubismo, onde que é uma nova forma, né, de fazer essa pintura nesse momento que acontece, e é algo muito interessante, muito importante para toda uma mudança depois da história da arte, das artes a seguir e do próprio processo da pintura. Então a gente falou um pouquinho, de uma forma bem simples, da forma do cubismo, da pintura, principalmente das artes visuais. Olá, então hoje para nossa aula das práticas, né, do cubismo, eu trouxe aqui 4 desenhos diferentes para vocês, já desenhos prontos, só para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer nessa aula. Então eu vou pedir a vocês que quem quer trabalhar com tinta, pode trabalhar com tinta, e quem não tem tinta pode trabalhar com caneta ou ainda lápis de cor, giz de cera, né? Qualquer material que a gente tenha para trabalhar, desde que tenha cor, ou ainda até pode ser que nem tenha cor, porque aqui no cubismo a gente vai trabalhar com formas, né, cilíndricas, cubos, como eu falava na aula prática, na aula teórica. Então aqui eu trouxe um desenho totalmente geométrico, né, e também trouxe um desenho, né, com forma
é uma rosa, mas vocês podem observar que é uma rosa um pouco diferente, porque ela tem traços mais quadriculados e ela, digamos assim, que ela tenha esse efeito mais de cubo, né? Então, a gente está numa perspectiva mais trabalhando esse cubismo. Aqui também eu trouxe duas outras obras, só a fim de mostrar para vocês, são obras que eu tirei da internet, não são obras minhas, porque eu não trabalho com cubismo, geralmente a minha pintura é mais expressionista, e aí eu trago de uma outra, né, trabalho que tirei da internet, só para fim de mostrar para vocês ideias, né, para que a gente possa estar trabalhando. Se vocês quiserem fazer alguma figura, juntamente com as partes quadriculadas, os cubos, é possível fazer. É possível a gente fazer essa interação. E também, se vocês querem ficar só nos cubos, sem o figurativo, é possível também. Isso fica muito livre para cada um de vocês estar exercendo a forma que vocês julgar que seria mais interessante para essa pintura. Então, lembrando que a gente vai ter algumas obras de Picasso que são mais conhecidas dentro do cubismo e que também vocês podem trazer como referência. Daqui um pouco vocês podem estar pegando algum trabalho daqueles, fazendo uma releitura. O importante é que vocês entendam como que é esse movimento do cubismo e que a gente possa trabalhar, fazer alguma coisa com referência ao cubismo. Então, tanto pode ser com lápis de cor, giz de cera, guache, ou tinta guache, ou tinta acrílica, enfim, qualquer material que a gente tenha disponível. O importante é a gente fazer, né? A gente desenhar e colocar a nossa forma, a nossa releitura, o nosso trabalho, ok? Então essa é a dica de hoje para a nossa aula das práticas, para a nossa aula da pintura, né, do desenho, sendo que a gente hoje falou do cubismo, desse movimento tão importante para as artes, ok? E até a próxima aula.